Bora lá, nação, para as notícias do Flamengo. Duas boas notícias, né? Que é a volta do Pedro, que pode ser escalado já para a partida contra o Central Córdoba. E também a renovação de contrato do Gerson. Mengão está já acertado com o Gerson, assinatura, firmar, tudo certinho. Gerson é jogador do Flamengo até 2030 e tem as negociações avançadas com o jogador Jorginho. Faz o seguinte, chega aqui, dá aquela moral deixando seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva, ative o sino das notificações. Aqui, todos os dias, trazemos informações do Flamengo pra vocês. Corre nos comentários, coloca aí de qual cidade você está acompanhando nossos vídeos. Você tá aí no Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Piauí, Tocantins, Alagoas, Paraíba, Ceará, coloca aí o seu estado, a sua cidade pra gente saber onde tem torcedor do Mengão, tá bom? Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da ESPN Brasil, Placar TV, link na descrição como créditos. Bora pras notícias do Flamengo. É quem deu hoje à tarde, né, Fabrício? Sobre o acerto do Flamengo com o Jorginho. O Flamengo acerta valores com o Jorginho, o acordo está nas mãos do volante. O presidente BAP aceita as condições do negócio e espera agora pelo retorno, pela resposta definitiva do jogador. A gente também, nossa equipe, o nosso site espn.com.br também apura mais detalhes da muito provável, quase certa vinda do Jorginho. Eu fico pensando no Felipe Luiz, a dor de cabeça que ele deve estar. Que olha pro banco. Faz o banquinho, faz ele olhando pro banco. Hein? Faz. É piada repetida, mas vale. O Silas conta as mesmas sempre, a gente dá risada em todas. O Felipe Luiz chega no banco de reserva, ele olha pro banco de reserva aqui. Ô, Cebolinha, entra! Ô, Bruninho! Que dor de cabeça, hein, Pascal? Tem isso? Ô, De La Cruz, resolve essa parada lá. O Pedro tá voltando, ô Juninho, entra lá. O cara só dá risada, cara. Que dor de cabeça. A diferença do time do Flamengo pros outros é uma enormidade. O São Paulo mandou embora 18, contratou 4. Pro Palmeiras não é tão grande não, hein? O Palmeiras assim? Tem... O Palmeiras gastou muito. Gastou. Mas ainda não tem um formato de jogo. Esse negócio do terceiro zagueiro tá atrapalhando a vida do Palmeiras. O Palmeiras tá perdendo o jogo. Palmeiras está perdendo o jogo ou não ganhando o jogo por conta de falta de homens no meio-campo para combater o adversário. Os adversários botam um número maior e sufocam o Palmeiras no meio-campo. Você foi muito enfático, Silas, ao dizer que o Jorginho fatalmente ganhará o lugar do De La Cruz. Por que você acha isso? Eu acho que ele é exclusão, por exclusão? Não, eu acho que... primeiro, não tem como tirar outro jogador. Quem que você vai tirar? Vai tirar o Gerson? Vai tirar o Gerson, vai tirar o Pulgar que tá jogando pra caramba, não tem como fazer isso. Vai tirar o Arrascaeta? O Arrascaeta é o craque do time. E eu acho assim que não tenho nada contra ele, muito pelo contrário, mas eu acho que o De La Cruz acho que foi super valorizado. Eu acho que ele não é todo esse jogador, não. Ele é bom jogador, né? No River Plate ele fez um baita campeonato, na seleção uruguaia também, mas não é um cara que tá no gol, não é um cara, ele é um motorzinho. Mas o Jorginho chega, chegou o Alexandre, por exemplo, chega para tomar conta. Vai deixar, já precisou o Jorginho bater no pênalti, não? A paradinha que ele dá na hora do pênalti. Mas... se ele errar, o Zé fica com medo dessas coisas aí. Tá colocando os gols, né? Mas ele errou alguns pênaltis aí. Ele dá essa paradinha. Cruciais. Da seleção italiana, especialmente. Sim. Cada um tem seu estilo, né? Cada um tem uma forma de bater, mas se ele errar, aqui é diferente, né? A cobrança é diferente lá da Europa, né? Você acha que um cara desse chega chegando, Zé? Eu acho que sim, pela qualidade que tem. Agora, muito tempo fora, Pirra. Muito tempo fora do Brasil. As pessoas se enganam achando que o futebol brasileiro é um futebol lento, é um futebol... Não. Aqui, cada país tem a sua peculiaridade. Falou Wallace agora há pouco, né? Sim, cada país tem sua peculiaridade. Você vai jogar na Itália. Olha só, nação, vou parar um pouquinho aqui. Nesse ponto eu não concordo com o Zé Elias aqui. Gosto muito do Zé Elias, mas nesse ponto aí... Porque o Jorginho tá jogando no Arsenal, pô. Pô, o cara tá jogando no Arsenal, meu amigo. Arsenal ganhou hoje do Real Madrid de 3-0. Peraí, Zé Elias, mais calma, peraí. Você tá na Inglaterra, você vai jogar na Espanha, você tem um pouquinho mais de facilidade em relação à intensidade de jogo e tal, mas você vai ter uma certa dificuldade em relação à parte tática.
Aí você sai da Espanha e vai jogar na Itália, também é um outro mundo. Agora, você imagina, ele ficou um tempão lá na Europa, é Itália e Inglaterra, né? Itália e Inglaterra. Aí vem Chelsea e Arsenal, né? Vem pro Brasil aqui, vai pegar um time montado, que é mais fácil, né? A inserção do Jorginho pro time do Flamengo vai ser muito mais fácil. Você tem um time montado, você põe lá tipo uma pecinha, põe a outra, igual Lego, né? Você vai lá e coloca. É uma outra característica. Agora, precisa ver velocidade de jogo, posicionamento em termos de conhecimento. Qual é o parceiro? Você falou, o Silas falou, tira o De La Cruz. Aí vai jogar com o Pulgar. O Pulgar, como que é o Pulgar? Ele recebe na frente, no pé, o Arrascaeta. Na ausência do Pulgar, na ausência do primeiro volante, ele faz o primeiro volante? Eu acho que ele faz o primeiro volante. Mas só que ele não é vamos dizer assim, ele não tem o poder de marcação que tem o Pulgar. Não, mas talvez ele tenha uma facilidade. Você tá chegando da Europa, mas você pega na sua frente um Cauli. Sim. O Inter sofreu o Cauli. Não, é difícil. Mano. Tirou o Ademir, botou o Cauli por dentro, o Rogério Ceni. Cara, o Rogério Ceni complicou a vida do Fernando, a vida do Bruno Henrique lá no... Aí você pega um Pulga, tudo bem, que não joga por dentro. O brasileiro é um dos mais difíceis para você jogar. Tem que se adaptar. Se adaptar e outra, é difícil. Você joga, o Silas acabou de falar, joga contra o Inter, joga contra o Flamengo, depois você sai, vai jogar contra o Palmeiras. Né? As condições cada lugar com um tipo de gramado, um clima diferente. Tem uma característica. Contra o São Paulo, depois pega o Palmeiras. É mole? Você vai... Tabelinha boa pro esporte. Ou que você pega na sua frente um Lucas Moura, aquela mudança de velocidade, quinta marcha que ele tem ali. Ele pegou o Lucas Moura 3 anos mais novo. Esse ele já conhece, mas aqui a gente tem... Sim, mas ele conhece lá na Europa, com os espaços reduzidos, posicionamento tudo certinho, mais protegido. Vem aqui. Zagueiro sozinho, lateral, né? Zagueiro lateral, aí você tem que aqui, dar lateral é lateral aqui lateral não é zagueiro não. Porque muitas vezes ele joga como um cara que ele distribui o jogo, não é o cara da marcação, né? Os caras roubam, entregam a bola para ele e ele distribui. Ele é bom jogador nisso. Tem um poder de marcação, ajuda também e tal. Mas aqui você vai ficar um pouco mais exposto em relação ao que se joga na Europa, né? Eu tenho a impressão, claro, a gente pode estar completamente enganado. Qualquer previsão a respeito de futebol, você pode estar enganado. Mas que o Flamengo no Super Mundial aí vai fazer um papel bonito. Acho que vai... Não sei se enfrentar de igual para igual, esse papo de igual para igual já deu tanto chabu, tanto problema, mas acho que, vai dar uma complicada para os europeus. Você canta aquela musiquinha, Real Madrid, pode esperar? Ainda mais os europeus dessa vez... Isso já não deu certo, hein? Ainda mais os europeus dessa vez no final da temporada, né? Isso não deu certo, não. Mas eu acho que o Flamengo tem um elenco excepcional. Um elenco excepcional. Pode faltar alguma coisa em termos para o Flamengo, você vai falar... Na zaga não tem como. Tá todo mundo ali. Goleiro tem um baita goleiro que é o Rossi. Não tem carência. De volante você pode escolher quem vai jogar. Do meio para frente, então, tem uma fartura. Tem até um menino que é garoto novo lá do Flamengo que não consegue jogar porque tem tanta gente para entrar na frente dele. Então, eu acho que o Flamengo, não tenho dúvida de afirmar isso. É Everton, né? Joga pra caramba. Joga muito. Fez o gol mais bonito do Campeonato Carioca. Joga muito. Então, a gente vê tantos jogadores aparecendo, e aparecem bem os jogadores no Flamengo, mas com o elenco que tem, e na chegada do Jorginho, puxa vida. Eu já acho que o Flamengo tem o melhor de todos os elencos da América do Sul. Você está falando do Matheus Gonçalves? Fala do Matheus Gonçalves, fala do Everton. Eu estava falando do Matheus Gonçalves, que fez um golaço. Né? O outro é mais volante meia, né? O Everton. Esse menino que entrou de volante, volante forte fisicamente, sabe jogar, marca bem. Joga de titular contra o Atlético Mineiro na final da Copa do Brasil. Joga muito. E foi bem. Joga bem. Então, eu acho que o Flamengo sobra perante os outros. Por isso que eu acho que o Flamengo está uma prateleira muito diferente dos outros. A prateleira do Flamengo é diferente dos outros. No futebol brasileiro, eu acho que o Palmeiras está na mesma prateleira. Eu não coloco o Palmeiras nessa prateleira. Palmeiras é a segunda prateleira. Que isso. Primeira prateleira é só o Flamengo. Paulinho, Vitor Roque, tudo bem que os caras precisam jogar. Rafael Veiga, Anderson Estevão até o meio do ano, até agora Felipe Anderson. Pastor, me explica uma coisa, o Vitor Roque veio para ser o número 9 ou veio para ser marcador de zagueiro? Não, ele veio para ser o número 9, mas é que ele tem... Eu vou falar de novo. O Palmeiras, quando joga com 3 zagueiros, diminui o número de jogadores no meio-campo. O Silas foi treinador e você jogou no meio-campo. Quando você perde o meio-campo, você obriga os atacantes a ter função diferente. Os atacantes voltam para a composição, eles voltam para compor o meio, marcam a saída de bola, correm atrás dos volantes adversários e quase nunca vão chegar.
Mas eu pergunto, Caleri cansou de fazer isso sozinho lá. Mas o Vitor Roque não pode jogar como o Flaco Lopes lá no último jogador da linha. Se o treinador do Palmeiras pedir isso para ele, ele vai fazer. Eu só vejo o Vitor Roque correndo atrás de lateral, correndo atrás de zagueiro. Ontem ele termina o jogo pelo lado. Pelo lado esquerdo. Mas é que para mim o Facundo Torres, né? Ainda para mim não está definida a função dele. Quando o Palmeiras tinha Scarpa e Veiga, ficava fácil para quem estava lá na frente. Hoje, tinha Scarpa e Veiga e tinha a velocidade do Rony, que era absurdo. O Rony marcar zagueiro é uma coisa, o Vitor Roque marcar zagueiro é outra coisa completamente diferente. O Palmeiras ontem termina com o Rafael Veiga de segundo volante e o Facundo Torres de meio armador. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, não? Sim, mas o centroavante. Mas aí ninguém cobra. O centroavante aberto pela direita. O jogador mais caro da história do Palmeiras, 25 milhões de euros. E aí, o Flaco Lopes como centroavante e o Estevão lá. Agora, tem um mérito aí também, né? O cara quis ganhar o jogo. Não, ele quis ganhar o jogo. Fora de casa, o cara quis ganhar o jogo. Não, e a engrenagem também não acontece rápido, né, Pascoal? Não. Pô, a gente tinha Zé Rafael voando e Danilo voando. Scarpa voando e Veiga voando. Mas isso já faz um tempinho, né? Não, ainda mais, tô falando o melhor Palmeiras, né? Aquele melhor Palmeiras. Demorou pra azeitar. Mas o Palmeiras hoje é um time que está sendo previsível. Os times adversários, quando enfrentam o Palmeiras, ele já entende a forma de pensar. Aí eu acho que o Abel precisa entender e provocar novas situações táticas. Você sabe quando o Veiga, onde joga o Veiga? Do lado direito, posicionadinho ali, recebe essa bola para a esquerda, toca a bola para a esquerda e chuta. Agora ele está puxando o Veiga como um segundo volante para tentar melhorar um pouco a saída de jogo. Só que você perde, porque até o Veiga chegar na área, ou o Veiga, porque o Veiga é de finalização. Não é o 10 de armação. Vai correr 60 metros. Ele vai correr, mas você concorda comigo que, com o treinador que o Palmeiras tem e o elenco que o Palmeiras tem, o Palmeiras obrigatoriamente tem que ser colocado na mesma prateleira do Flamengo, Pascoal? É um super treinador, e um super elenco. Mas o time não tem demonstrado isso. Mas uma hora vai ter que jogar. O time não joga. Mas é de trás para frente a coisa. Marcos Rocha, que idade que tá? Gustavo Gomes machucando pra caramba. Murilo Cerqueira já não é mais o cara. Piquerez ficou fora quanto tempo? O Micael agora? Então, mas isso tudo... Vê quando tá o Piquerez, a gente falou aqui. Quando o Piquerez tá em campo, muda a zaga. Muda. Mas aí o Marcos Rocha e o Mike, mesmo mais velhinhos, eles são melhores do que Giai também, maioria. Giai já tá aí também, ainda não placou. Mas vamos colocar as identidades. Vamos colocar as identidades dos times. As características. O Flamengo, você olha o Flamengo, um time técnico. Sim. O que a torcida espera. Como foram os últimos anos do Palmeiras? Time brigador. É dinâmica, Qual era o elenco? Olha o elenco que ele tem nas mãos. O Abel nunca teve um elenco tão bom. Então, mas essa é a cobrança. Como é que, se o Abel conquistou 10 campeonatos com o Palmeiras, 10 campeonatos. Nunca teve um elenco tão bom. Como é que esse elenco não tá conseguindo jogar? Pode brigar por tudo? Não fez um time, Plihal. O Paulinho ainda não jogou. Se olha o time do Flamengo, você sabe como o Flamengo joga. E sabe qual é a sabe desde que o Felipe Luiz assumiu. Você olha pro Flamengo, você sabe como é que tá lá. E se ele tiver variações, ele vai botar um sujeito com mais qualidade de passe na ponta, ou vai colocar um centroavante como o Pedro, que pode e vai voltar, porque o Pedro o ataque ideal do Palmeiras, quem que seria? Como? O ataque ideal do Palmeiras. O Facundo foi contratado porque o Estevão vai embora. Então ele precisa de um homem. Pra mim é Paulinho e Vitor Roque lá dentro. Paulinho e Vitor Roque. Paulinho e Vitor Roque. Felipe Anderson e Veiga? Não, Felipe Anderson não chegou ainda. No meio campo, o Palmeiras precisa jogar mas era essa a ideia. O Palmeiras tem que jogar com pelo menos 2 homens de marcação no meio campo. O Palmeiras não pode expor mais a zaga. Você acabou de explicar os motivos. O Palmeiras não pode expor mais a zaga. O Emi Martínez é muito bom jogador no passe para frente, mas ele não se achou ainda na marcação. Né? O Emi Martínez. Ele não se achou muito na marcação. Ele precisa. O Aníbal precisa voltar. Hã? O ano passado, o ponto forte do Palmeiras era o Aníbal. Mas o Aníbal, ano passado, jogou 60 e tantas partidas, quase 70 partidas. Ele jogava 38 na Argentina. Então, ele sentiu o impacto. Fez um trabalho de recuperação para voltar. Ele está voltando. Ontem entrou de novo. Então, você olha para o Flamengo está trazendo o Jorginho para jogar do lado de um jogador que toma conta do meio campo. Vamos lá. Eu acho que o meio campo com... Eu não vou falar qualquer nome, hein? Não vou falar o melhor que eu acho, não. O que me vem à cabeça agora. Se você tiver um meio campo com Emi Martínez... Emiliano Martínez. Richard Rios, Veiga e Felipe Anderson. E um ataque com Paulinho e Vitor Roque. Forte. Você não briga por tudo? Forte pra caramba. É um volante só, né?
Quem? Depende de como você O Richard Rios não é volante? Não, o Richard é 8. O Richard Rios faz as duas. Volta a força que ele tem, ele faz as duas. Precisa ver como você vai Aí armar o você time. tem na direita o Marcos Rocha, na esquerda o Piquerez. Porra. Não, tudo bem. O time, se você botar esse time... O goleiro é o Everton. Você pensa, pra mim, o goleiro do Palmeiras, nesses gols que Você o Palmeiras pode ainda tomou, ter o Gustavo ele quando tem culpa no voltar, cartório. Gustavo e Murilo. Pô, timaço. Não, quando não tiver o Vitor Roque, tem o Flaco Lopes, que agora acharam o batedor de Quem é pênalti. melhor, o Flaco Vai Lopes fazer ou como opção de 9, tá? O reserva de 9? Ou o Juninho que tá no Flamengo? o Juninho tem feito gol quase todo jogo. Então, o Juninho tá chegando agora Mas são também. jogadores ali cabeça a cabeça. Eu acho que o problema maior agora é que o questionamento que você pode fazer pro Abel é o seguinte: Abel, você teve elencos limitados, tal, agora que você tem o filé mignon, como é que você vai fazer esse time jogar? Porque ele precisa tirar esse DNA também do Palmeiras jogar no erro adversário. Na segunda final contra o Corinthians, na primeira final contra o Corinthians, o Palmeiras dentro de casa estava marcando individual porque não conseguia marcar a saída de bola do Corinthians. Aí você pega o Veiga para fazer marcação em cima do Ranieri. Aí o Ranieri, de forma inteligente, levava ele lá para o outro lado. Você pega o Romero marcando individual, o Piquerez marcando individual, o Romero leva para o outro lado. Quando o Palmeiras pega na bola, ele está cansado. Não é? O Palmeiras, com esses jogadores que tem, o Palmeiras tem que ter o controle do jogo. Fala, Pedrosa, e o seu microfone rubro-negro tá celebrando a renovação do Gerson, é isso, cara? Jamais. Claro que é uma excelente notícia para a torcida do Flamengo. Muito boa tarde a todos vocês. Boa tarde a você, Ilan. Boa tarde a Bruninha, a Raíza. Daqui a pouco o Papa tá na área também, galera do chat. Obviamente é uma notícia muito importante para o Flamengo. Para mim, o Gerson é a cara do Flamengo, não só nessa temporada, mas também foi na última. É um cara que hoje está vestindo a faixa de capitão. É um cara que tem jogado muita bola, titular absoluto da seleção brasileira. Jogador imprescindível no crescimento do Wesley também, que é outro jogador muito importante para o Flamengo nessa temporada. Então, sem dúvida alguma, a renovação do Gerson é uma das maiores notícias que o torcedor do Flamengo poderia ter, principalmente depois da novela que aconteceu envolvendo o Gerson, seu pai, que é tudo, que é pai, que é empresário e tudo mais, e a diretoria do Flamengo conseguiu chegar a um consenso. Sem dúvida alguma, acho que o precedente de aumentar salário e renovar o contrato exclusivamente para o Gerson vale muito a pena. Temos a Raíza? Será que agora vai? Alô, Raíza Simplício. Alô, Raíza. Ah, agora ficou mais bonito o quadro, com a Bruna, com a Raíza. Tudo bem, Raíza? Será que a gente consegue agora? E aí, será que agora vai? Agora vai. Será? Tá igual o contrato do Gerson, agora vai, cara. Agora vai, não vai, agora vai. E foi. O Gerson, enfim, renovou o contrato com o Flamengo até 2030. Era uma renovação para, de fato, valorizar o contrato dele, a parte financeira. O salário dele estava bem defasado em relação aos demais jogadores e especialmente aos principais jogadores do Flamengo. Ele hoje é um dos principais jogadores do Flamengo, é capitão da equipe e chegou-se à conclusão de que se fazia necessário sim essa valorização salarial. Ele não será o jogador mais bem pago do elenco, não estará entre os 3 jogadores mais bem pagos do elenco do Flamengo, mas ganhou uma boa valorização salarial. O custo dele mensal para o Flamengo vai ficar na casa de 1,5 milhão e o líquido, como a gente já tinha trazido aqui para vocês, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Placar Aberto, vai ficar na casa ali de 1,1 milhão, 1,150 mil reais para o Gerson, que esticou esse contrato até 2030. Vale lembrar, a gente já trouxe aqui algumas vezes também, eu, Papa, falamos sobre isso, que não significa que o Gerson ficará no Flamengo até esse período. O staff dele avalia, por exemplo, que depois do Super Mundial de Clubes... De novo aí, gente. Raíza, de novo, deu um probleminha agora. Acabou de picotar aí pra nós aqui o seu áudio. É por lá, Ricardinho? Estamos com algum probleminha ali com a Raíza. Como é que a gente faz? Tentar corrigir. Vou passar a bola então pra Bruna aqui por enquanto a gente não volta pra Raíza. Bruna, contrato até 2030... Gostou? Acho que você não tá com a cara muito boa não, Bruna. Gostou ou não gostou? Então, Ilan, eu discordo um pouco, né, da questão da renovação. O Gerson é um jogador importantíssimo para o Flamengo. Isso aí é sabido, né? Todo mundo sabe disso.
Ele hoje é um dos melhores jogadores desde o ano passado e tal, foi imprescindível, mas eu não gosto muito de você ficar cedendo a caprichos de jogadores. Quando o Gerson voltou pro Flamengo, ele aceitou o salário que foi acordado, o Flamengo pagou um valor muito alto por ele, o contrato dele, né, no total vai custar quase 200 milhões para o Flamengo, então você renovar para aumentar o salário porque ele tá bem, eu não sou muito favorável, ainda tinha 2 anos e meio de contrato, você tinha até o final de 2027, 2 anos e meio para você renovar agora, então isso aí para mim abre precedentes para outros jogadores quererem renovar também, aí o Pedro volta fazendo 900 gols, aí ele vai lá, também quero renovar, o Ortiz está jogando muito, é um zagueiro que é um dos melhores do Brasil, também quero renovar. Eu não gosto desse tipo de atitude. Um dos principais quesitos que a gente cita da atual diretoria do Flamengo é esse profissionalismo e tudo mais, e eu achei que eles não fossem ceder ao Marcão, né? Que a gente sabe a pressão que o Marcão coloca em cima do Flamengo, o próprio Gerson também, até porque ele tá a par de tudo. O Marcão pode ser o representante do jogador, o pai representante, empresário e tal, mas o Gerson sabe também das atitudes do seu empresário, né? Nada é sem o aval dele. Então, eu não gosto. Eu acho que não tem que ceder a esses caprichos, porque você abre precedente para todo mundo. Real Madrid mesmo, cara. O Real Madrid colocava o quê? Depois de uma certa idade, você renova por um ano só. É um exemplo só, né? E aí o Cristiano Ronaldo não aceitou e o Cristiano Ronaldo foi embora. O Real Madrid fica. O Flamengo, se perdesse o Gerson, eu não acho que seria o fim do mundo, gente. Assim, eu não... Eu acho que colocaram o Gerson também num nível de endeusamento muito grande, né? Então, eu não faria isso. Essa renovação, para mim, ela não deveria acontecer nesse momento. Só depois, meio do ano que vem, quando faltasse ali perto de um ano e meio, um ano e alguns meses, aí você começa a conversar e dar um aumento salarial pro Gerson ali, tudo bem. Mas agora eu não faria isso. Vamos botar uma enquete no ar sobre o Gerson. Você renovaria com o Gerson agora, até 2030? Porque a Bruna levantou a polêmica aqui, né? De fato, o Gerson ainda tinha 2 anos e meio de contrato, botou na parede os dirigentes do Flamengo, quem fez isso foi o pai dele, empresário, pai dele, o Marcão, e o Flamengo podia simplesmente dizer o seguinte: amigão, você tem 2 anos e meio para cumprir. Você não precisa, a gente não tem obrigação alguma de dar 1 centavo de aumento pro Gerson agora. O Flamengo poderia simplesmente falar assim: então eu vou embora. Bom, se alguém pagar a multa, você pode ir embora. Exatamente. Funciona assim, é simples assim no mundo profissional do futebol. Porém, a gente sabe que na prática existem outros fatores envolvidos. Ninguém quer o Gerson também insatisfeito, ou qualquer outro jogador insatisfeito dentro do clube. Esse que é o ponto, Ilan. Pois é, né, Pedrosa? Cadê? Vamos lá. Não tem como você levar isso em consideração, Ilan, na minha visão, como se fosse o mercado corporativo. A gente até fala isso aqui diversas vezes. Eu já comentei isso aqui. Jogador, ele só aparece para pedir aumento. Quando ele tá jogando mal, ele não aparece para falar assim: olha, eu tô jogando mal, eu ganho 1 milhão, então como eu tô jogando mal há 6 meses, eu quero ganhar 500 mil para ficar de acordo com o meu futebol. Não. O jogador, ele ganha 1 milhão se ele jogar bem e se ele jogar mal. Só que isso, obviamente, entra num padrão de você entender a qualidade desse jogador, a quantidade de jogos que ele te entrega, a quantidade de momentos que ele te entrega de forma decisiva também. E, obviamente, eu concordo com a Bruna no sentido de 2 anos e meio de contrato, realmente, o ideal não é você nunca fazer isso. O ideal é você só sentar com o jogador quando tiver faltando ali 1 ano e meio, talvez entrando no último ano de contrato, e aí você senta em conversa. Mas assim, é o Gerson. Você prefere ficar com o Gerson insatisfeito, perder o Gerson no seu time. O Gerson hoje, apesar da Bruna ter falado desse endeusamento, eu acho que ele, dentro do Flamengo, ele é um jogador que, se não o melhor, um dos 3 melhores, e repito, um dos 3 melhores do futebol brasileiro. Ele é o único jogador do futebol brasileiro que, inclusive, tem vaga cativa hoje dentro da seleção brasileira. Isso significa muito pra mim. O Gerson é um jogador extremamente diferenciado e o Flamengo muda muito quando joga sem o Gerson e quando joga com o Gerson. Então, assim, eu concordo que o ideal não é esse, concordo. Mas eu acho também que manter um Gerson insatisfeito nessa de, beleza, se você não quiser renovar, tranquilo. Então você fica aí, quer ser vendido? Tranquilo, fica aí então insatisfeito. É ideal para o Flamengo perder a sua principal referência, seu principal jogador, por uma questão financeira e que, de fato, se você for comparar com os outros companheiros e, digamos assim, jogadores da mesma posição que o Gerson, nesse momento, ele ganhava menos do que todos os companheiros dele. Ele ganhava menos do que hoje o Pulgar ganha, ele ganhava menos do que outros jogadores. Então, assim, o salário do Gerson pro futebol que ele jogava, até mesmo em comparação com os outros craques do futebol brasileiro, ele era bem abaixo, ele era defasado.
Então, assim, eu entendo a linha de raciocínio da Bruna, mas entre ficar com o Gerson satisfeito e o Gerson insatisfeito, eu prefiro muito mais ter o Gerson satisfeito. Deixa eu ver a enquete que tá no ar aí, tá? Você renovaria com o Gerson até 2030, levando em consideração esse cenário levantado aqui pela Bruna. O Gerson tinha contrato, estamos quase no mês de 2025, ele tinha 26 e 27 inteiros ainda, e essa metade, um pouquinho mais da metade, de 25. Então, o Flamengo não precisava renovar o contrato com ele agora. Tinha mais 2 anos e meio sob contrato, Gerson, com salário acertado antes, na última renovação. E eu quero saber de você se você renovaria o contrato com o Gerson até o fim de 2030. A Bruna falou que não. Nesse momento, não. O Pedrosa, ele entendeu o argumento da Bruna. Olha aí, ó, por enquanto. Gente, só 47 votos. Começou agora a enquete. Mas, galera, vamos fortalecer. Vamos sentar o dedo. Quero saber a opinião de vocês. Por enquanto, sim, 60%, não 40%. Vota aí agora na enquete pra gente saber a opinião da galera. Se inscreve no canal e chega fortalecendo, chega largando o like. Eu entendo o argumento da Bruna, entendo o que disse o Pedrosa também, né? Acho bem parecido o meu raciocínio. Assim, no mundo ideal, no mundo teórico, é claro que o Flamengo podia chegar e falar assim, ô meu bonitão, esquece, você tem 2 anos e meio de contrato pela frente, cumpre o teu papel, faz o que você tem que fazer, chega no teu horário, trabalhe bem, porque você está sendo bem remunerado para isso. Mas se o Gerson hoje estava com salário em termos de cenário, em termos de contexto do Flamengo, defasado, porque tem muito mais gente ganhando mais do que ele, e seria um dos 2 ou 3 principais jogadores do Flamengo hoje, talvez até o principal, ou um dos 2 principais. Se essa é uma realidade, aí fica uma sinuca de bico também. Mas o meu ponto é o seguinte, você pode até deixar o Gerson satisfeito, mas quando os jogadores vão ficar insatisfeitos por causa desse aumento do Gerson também depois? Depende, se eles reconhecem que o Gerson é um dos 2 principais jogadores do time, não vai ser um jogador lá que seja um primeiro reserva, um segundo reserva, ou que não esteja nem entre os 10 principais, que vai chegar e falar assim, ó, eu também quero um aumento. Todo mundo tem noção, eu acho que todo mundo tem noção, né, Pedrosa, do tamanho do Gerson. Bota todo mundo junto aqui na tela, por favor. É o ponto. Pra gente poder falar. Eu acho que todo mundo tem noção do tamanho do Gerson no Flamengo, inclusive os outros jogadores. Então, assim, quem é que vai reclamar do Gerson ter recebido um aumento? Não vai ser o sei lá, o Michael. Não vai ser o Luiz Araújo, não vai ser o Matheus Gonçalves. O pessoal entende o tamanho do Gerson hoje no cenário do Flamengo. E o que a Bruna falou é perfeito. Se o Flamengo quisesse fazer jogo duro e falar, não vou dar aumento nenhum, fica aí, bonitão, você tem que trabalhar e trabalhar bem, dava pra fazer isso também. Mas é inteligente fazer isso com o melhor ou com um dos 2 melhores jogadores do elenco, cobiçado por outros times, sabendo qual é o pacote do Gerson, incluindo aí o empresário dele, o pai dele, fica querendo forçar a saída pro exterior, fica mexendo com a cabeça do Gerson, porque assim, não dá pra gente brigar com a realidade. Isso no mundo ideal tá errado. Mas é por aí sim, Ilan. Eu acho que a renovação com essa valorização salarial, ela é mais do que merecida. O Gerson performou, chegou a esse patamar, né, de poder ser valorizado. Ele chega no Flamengo de uma forma e hoje ele é outra coisa. Hoje ele é líder, né? Ele é capitão desse time, ele tá jogando muita bola. Ele, na minha opinião, joga mais do que o Gerson de 2019, por exemplo, e é um cara que hoje tem uma importância ainda maior para o time do que teve lá em 2019. Eu vou voltar aqui a falar para a galera que está acompanhando a gente, o salário dele estava defasado em relação aos principais jogadores do Flamengo e até outros jogadores que, neste momento, não são nem tão importantes assim, né? Então, eu acho que por exemplo, Raíza, ponto importante. Por exemplo, vamos lá, o Michael. O Michael recebia e continua hoje recebendo até um pouco mais do que o Gerson recebe. A distância, ela era maior nesse contrato anterior do Gerson. Agora a distância diminuiu, mas era uma diferença grande. O próprio Luiz Araújo era outro jogador que recebia mais do que o Gerson recebia no contrato antigo. Então, assim, é importante a gente destacar isso, né? O Gerson hoje não é qualquer jogador, ele é o capitão do Flamengo, ele assumiu essa faixa de capitão e ele está sendo muito digno, ele está representando bem dentro de campo e fora de campo também. Claro que a forma que o Marcão conduziu algumas coisas em determinados momentos não foi uma forma legal, enfim, mas o Gerson merecia essa valorização. E tem até uma fala dele, Ilan, para Flamengo TV, ele falando sobre a renovação, ele fala o seguinte, tá? A direção do clube reconheceu a valorização.
eles não tinham necessidade nenhuma disso, mas estou contente por eles verem o que eu faço dentro de campo. Feliz e agradeço a todos. A renovação não me faz relaxar, me dá combustível para fazer o meu melhor. E essa fala de Gerson é muito interessante, porque ela é recheada ali de algumas situações pra gente. Por exemplo, o discurso é de que, e foi um discurso também utilizado pelo empresário dele, não o Marcão, mas o Carlos Leite, né, de que uma renovação para o Gerson nesse momento ela era importante para ele se manter motivado, tá? Eu já não acho que é por aí, não concordo tanto. Mas eu entendo que quando o cara olha pro elenco e vê jogadores que não são tão importantes quanto ele é hoje e recebem bem mais do que ele, isso incomoda um pouco. Eu entendo quando esses atletas, eles olham, por exemplo, para o Flamengo no mercado, está negociando com o Jorginho, e eles olham os números, porque eles têm acesso a isso, né? Eles estão acompanhando, e eles olham para os números que estão sendo colocados na mesa para o Jorginho, e isso também incomoda. Poxa, o cara que está chegando agora, que não fez nada pelo clube ainda, eles estão oferecendo isso? Por que eu estou ganhando aqui? Enfim, isso tudo faz parte do dia a dia do futebol. Eu sempre falo, né, que existe o mundo ideal e o mundo real. No mundo ideal, o atleta cumpre o que foi acordado lá atrás com o contrato inteiro e só na reta final do contrato você renova e aí dá uma valorização ou não. Mas no mundo real, né, não é assim que funciona. Quando o jogador ele vai performando muito, ele acaba recebendo, sim, uma valorização salarial, e foi o que aconteceu com o Gerson, uma valorização merecida para o capitão do Flamengo, Ilan. Legal. Qual é a multa do Gerson, hein, Raíza? A multa dele integral? Eu ainda não consegui confirmar a multa, tá? Eu tô atrás disso para poder trazer para vocês aqui essa multa do novo contrato. Mas não, anterior. Qual era a multa anterior do contrato anterior? A anterior era bem alta, era na casa dos 100 milhões de euros. Pô, eu ia falar bem alto, deve ser 50 milhões de euros. 100 milhões, assim, ninguém vai pagar nunca, é óbvio. Não, era muito alto. Uma multa era assim, muito irreal. alta. Não, 50 é aquela multa simbólica pro cara pagar 30, né? Sim. É isso aí. Não, mas era uma 100, multa muito alta. Já era 100, era então? Era uma multa muito alta. Dizer, já era uma multa muito alta. Vai subir. Mas, vamos lá. O que é importante destacar aqui, tá? É que durante essas conversas, essas negociações, as partes conversaram sobre essa possibilidade do Gerson sair depois do Super Mundial de Clubes, se chegar uma proposta que seja interessante para os dois lados. Por quê? O Gerson já está com 28 anos, o staff dele entende que é talvez a última oportunidade dele fazer o último grande contrato da carreira dele, e aí existe essa conversa nesse sentido, tá? Inclusive, o Flamengo não chegou nos valores inicialmente pedidos pelo staff do Gerson, foi um pouco abaixo disso, cada um cedeu um pouquinho, mas teve ali umas conversas em relação a essa possibilidade de negociar o Gerson, caso chegue uma proposta que seja bem interessante depois do Super Mundial de Clubes, Ilan. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações, então, do Flamengo. O Mengão renovando o contrato, então, com o Gerson até o final de 2030. Uma renovação bem ampla aí pro jogador, né? Praticamente 5 anos mais de contrato, né? Com o Flamengo. E vamos ficar de olho aí na partida de amanhã entre Flamengo e Central Córdoba. O Mengão terminou a sua preparação e agora enfrenta o Central Córdoba no Maracanã, partida pela Libertadores da América, e poderemos ter a volta do Pedro, a estreia do Pedro, a reestreia do Pedro novamente após a sua lesão, né? Vamos ver se o Felipe Luiz vai dar oportunidade para ele aí durante a partida. Coloca o seu palpite nos comentários, hein? Eu deixei aqui meu palpite, para mim vai dar Flamengo 3-0 em cima do Central Córdoba. Deixe seu like, se inscreva no canal e daqui a pouquinho a gente traz mais informações do Flamengo para você.